Congresso do Partido Comunista Brasileiro. Esse congresso correu em duas etapas. A primeira etapa, as discussões da pré-tese ao 15º Congresso, foi somente setembro e outubro, que realizamos várias conferências de base e realizamos nossa primeira etapa estadual no dia 2 de novembro, há 2 meses atrás. E hoje queremos realizar a etapa estadual, a abertura hoje e continuando amanhã, da etapa estadual do 15º Congresso, discutindo já as teses elaboradas pelo Comitê Central e enriquecidas durante a primeira etapa. Nós tivemos 9 conferências, 10 conferências municipais, Belo Horizonte, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberaba. Tivemos uma reunião em Betim importante na construção do partido, São João do Rei, Ipatinga no Vale do Aço, Mariana na região dos Inconfidentes, 7 Lagoas, totalizando aí cerca de 10 de Governador Valadares, totalizando 10 etapas que mostram um momento muito rico na construção do PCB aqui em Minas Gerais. Também na primeira etapa renovamos o Comitê Estadual do Partido e estamos aí com um planejamento ousado de fortalecer as bases e ampliar a influência do partido, dos movimentos de massa, movimentos sociais aqui em Minas Gerais. Nossa programação, nós teremos 2 momentos na parte da manhã. Primeiro, o ato político de abertura do 15º Congresso e depois um debate, uma apresentação das teses do 15º Congresso e um debate público com os camaradas. O Fábio Bezerra chegou agora recuperando de um acidente, foi atropelado aí por um motorista reacionário, e com o professor Luiz Lima também contribuindo no debate. O camarada do Comitê Central, Mauriazzi, ele irá ser ele é o assistente do Comitê Central para essa segunda etapa. E também, na parte da tarde, às 14 horas, iremos ter um ato político de lançamento da pré-candidatura do camarada Mauriazzi à presidência da República e também do camarada Daniel Pichana, deputado estadual, construindo a frente esquerda de Minas Gerais. Para o ato aqui, só prestar atenção, não tem café, ainda não, mas estamos produzindo café aí. O Almeida trouxe o pó de café. As teses impressas estão ali na banquinha, com Magela. Quem quiser pegar a tese também para facilitar a discussão, nesse momento aqui, fica à vontade. E estamos vendendo também DVDs, filmes revolucionários, filmes históricos importantes para a formação também da consciência política, da consciência de classe. Tem alguns livros aí também e algumas publicações do partido. Gostaria de chamar aqui um convidado, um militante aí do movimento estudantil e agora do movimento sindical, representando o Partido Comunista Revolucionário, diretor do Sindmassas, camarada Renato Campos. E representando o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, um ativista sindical aí, companheiro de luta da nossa categoria, o professor Gustavo Olímpio, que também é diretor do Sindjut Contagem. E representando a Liga Operária, um parceiro da luta aí na nossa categoria, diretor do Sindjut Subsede Sabará, o camarada Rômulo Oliveira. Aí representando a esquerda do Partido Socialismo e Liberdade, o presidente estadual do PSOL,
o companheiro Carlos Campos. E representando o movimento marxista 5 de maio, ele agora é candidato aí a presidente do Sindicato Jornalista, pela oposição sindical dos jornalistas, e parceiro nosso da Casa da América Latina, o camarada Adriano Boaventura. Beleza? Agora nós vamos garantir a fala aí, né, dos nossos convidados, e de 3 a 5 minutos, ok? Aí depois damos sequência das atividades, ok? Começar a passar a palavra para o Renato Campos. Bom dia, companheiros. Bom dia, camaradas. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí do PCB ao Partido Comunista Revolucionário PCR por participar aqui desse lançamento à tarde, dessa etapa do Congresso, que sem dúvida é uma etapa muito importante para qualquer partido comunista, que é uma etapa do seu Congresso, da sua discussão. Isso mostra a democracia desse partido. Nós também realizamos o nosso 5º Congresso no ano passado, viemos de alguns debates já, e a gente está bem disposto a contribuir com essa discussão da unidade da esquerda no nosso país, porque é isso que está colocado na pauta, com essa série de levantes acontecendo no nosso país. No ano passado foi um ano emblemático, histórico para o Brasil, com uma série de manifestações, enfrentamentos, e a gente da esquerda esse ano tem que fazer que esse ano não seja diferente, que seja melhor, que seja dar um salto de qualidade nessas manifestações e nessas mobilizações, uma politizada ainda maior. Então a ação dos partidos comunistas, dos partidos de esquerda, é fundamental para que isso aconteça. Então nós estamos aqui justamente para poder fazer esse debate da unidade também com os partidos aí de esquerda do Brasil, para a gente mudar e dar um salto de qualidade nessa luta política, nessa luta de classe do nosso país. Então é mais uma breve saudação mesmo, não vou delongar muito. Então agradecer mais uma vez o convite e dar os parabéns ao PCB por esse congresso, um partido histórico que exige aí muita discussão, muito debate para poder avançar ainda mais na nossa luta, pela revolução, pela libertação da classe trabalhadora. Muito obrigado. Passa a palavra do companheiro Gustavo Olímpio, Partido Socialista Trabalhadores Unificado. Bom dia, companheiras e companheiros. Com satisfação que venho aqui representar o PSTU nessa conferência, e agradecemos imensamente poder aqui fazer essa saudação, essa breve saudação ao Congresso, a essa reunião de vocês. Como o Renato colocou, acho que o Congresso do PCB se realiza em um momento muito importante no Brasil agora. Grandes mobilizações no ano passado, né, que a gente que é militante de esquerda, de partidos revolucionários, né, a gente via acontecer mundo afora, na Europa, Argentina, as mobilizações dos levantes, né, e que a gente sempre pergunta quando é que isso vai acontecer aqui no Brasil, esses levantes, e veio acontecendo, e nós, PCB, PSTU, PSOL, que sempre estivemos nas lutas, nas mobilizações da campanha salarial, também nos colocamos juntos nessas mobilizações das ruas, debatendo e disputando, né, a consciência dessa massa que está aí na rua, por um projeto revolucionário que a gente tem que mudar esse país através das mobilizações. E este ano, as lutas não acabaram, elas continuam. Provavelmente vocês vão discutir ao longo do dia hoje. Em Belo Horizonte mesmo, né, na sexta-feira, na quinta-feira também teve uma dura repressão ao pessoal que foi ao metrô exigir também a continuidade, a redução também das passagens de ônibus aqui. Em Contagem teve mobilizações também exigindo direitos à moradia, a questão também ao meio ambiente. E lutas aí afora, no passado todo mundo viu, aqui tem gente em Mariana, aconteceu em Mariana, aconteceu em Juiz de Fora, mais de 100 cidades acontecendo mobilizações. Esse ano também os rolezinhos, também uma parte, uma expressão disso que está sendo colocado.
E nós aqui acreditamos que esse ano também vai acontecer mobilizações. A gente estava discutindo a campanha salarial aqui há pouco, né? Com o pessoal, vai ter a campanha salarial da educação, as outras campanhas de outras categorias que também vão se colocar nas ruas. E a pauta que está sendo colocada nas ruas é a melhoria da educação, a melhoria das condições de vida, e a gente tem que mais uma vez se colocar na unidade perante a essas discussões que está sendo colocado. Além disso, tem a questão das eleições. E nós aqui no PSTU acreditamos que nós temos que construir uma alternativa unitária, uma frente de esquerda classista que possa expressar também nas eleições essas pautas das ruas. Então aqui nós estamos tendo um chamado, uma discussão, estamos tendo uma conversa até, né, Carlos, e tudo aqui, as outras pessoas, que é necessário hoje que em Minas Gerais isso se consolide, porque discute uma polarização hoje entre PT e PSDB que não existe. O candidato Pimenta da Veiga e o Pimentel são dois candidatos, né, que representam o mesmo projeto. E só tem uma forma da gente discutir isso, é através de uma frente de esquerda que tem um programa que de fato discuta essa necessidade. E que a gente, né, faça que essa discussão aqui e que outras mais a gente consiga expressar isso numa frente de esquerda que possa traduzir que possa representar nas eleições também as pautas que mais uma vez vão estar nas ruas. Então eu agradeço mais uma vez estar presente aqui, representando o PSTU no Congresso, nessa discussão do Congresso do PCB. E eu agradeço imensamente. Muito obrigado. Passa a palavra para o camarada Rômulo Oliveira, a Liga Operária. Bom dia, companheiros e companheiras. Queria trazer em nome da Liga Operária uma saudação revolucionária, classista, combativa e fraterna aos delegados a essa etapa estadual do Congresso do Partido Comunista Brasileiro. Agradecer também imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui e reafirmar que os companheiros e companheiras realizam esse debate num momento importante da luta de classes no país e no mundo, né? E dizer ser um momento extremamente importante, porque as classes dominantes nesse país continuam jogando aquela cortina de fumaça sobre as massas trabalhadoras, continuam empurrando toda uma propaganda antirrevolucionária, antipovo, antiluta para as massas trabalhadoras, e com uma piora, um agravante que nesses últimos 10, 11 anos, na gerência de turno do Estado brasileiro, encontra-se a expressão do peleguismo, do oportunismo e da traição, que é o Partido dos Trabalhadores, e seus asséculos que se avizinham, que é essa última gerência oportunista que tem tomado o nosso país. E tem falado, tem propagandeado que o país tem avançado, tem melhorado, que existe uma nova classe média, que tem grandes avanços sociais no país. E nós não podemos concordar num país onde um pedreiro, Amarildo de Souza, é torturado e assassinado por uma unidade política pacificadora, num país onde professores são espancados, como foi o caso agora, recente em outubro, da invasão da Câmara Municipal, onde professores em greve estavam acampados contra o plano de carreira. Num país, como saiu o relatório agora, recentemente, nessa semana, um relatório da Unesco, a partir da pesquisa do IBGE, do PNAD, onde o Brasil é o 8º país em número de analfabetos e adultos. O que é mais agravante é que a população aumentou, mas aumenta também a cada dia o número de analfabetos funcionais. Então nós não podemos concordar com eles que esse país tem avançado, que esse mundo tem avançado. As contradições desse perverso sistema imperialista e capitalista ainda persistem, e nós não podemos abrir mão dos instrumentos que a classe operária, que o proletariado mundial conquistou, e um deles que a gente tem que destacar é a existência, a construção do verdadeiro Partido Revolucionário, que tem que ser forjado nos combates da luta de classe. E nas palavras do grande Lenin, tem que ser um partido de quadros, de homens e mulheres, um partido que sabe alinhar o trabalho legal e ilegal, sabe alinhar o trabalho aberto e fechado, e que faça uma luta sem tréguas contra o capital, contra os capitalistas, contra o dono do poder. Isso é a luta de classe que vai dizer, nós temos que fazer isso, mas nós temos a consciência, e nós temos endurecido, mas a vida tem nos mostrado isso, que nós não podemos ser igual uma escola de carnaval, uma escola de samba, que quer ganhar o carnaval, quer
começar a ensaiar uma semana antes, quer fazer os ensaios uma semana antes, para já chegar no carnaval e arrebentar. Nós entendemos que nós temos que ensaiar um todo. Nós entendemos o seguinte: se a gente quer uma sociedade fraterna, igualitária, socialista, compartilhada, nós temos que agora, na nossa prática, reproduzir isso. E nós temos que preparar, porque os donos do poder não vão entregar a rapadura assim. Então nós temos que nos preparar militarmente, fazer a nossa autodefesa. O que a gente quer conquistar lá, nós temos que começar a fazer agora. Então, saudações a esta etapa estadual do Congresso do PCB, que a gente tenha ótimas discussões aqui. Muito obrigado. Passar a palavra para o Carlos Santos, presidente estadual do PSOL. Bom dia, companheiras e companheiros. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite para participar aqui desse ato político. É um ato assim, importante para o processo que a gente tem construído junto ao pessoal PCB, principalmente aqui em Minas Gerais. Então, participar desse ato é muito importante nesse processo de construção também que a gente vem fazendo da esquerda no Estado. Acho que tem uma discussão que está posta para todos nós da esquerda, é que depois de um longo período de refluxo, dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos ditos mais institucionalizados, a gente retoma, o povo brasileiro retoma, os trabalhadores retomam com muito fôlego as mobilizações de rua a partir do ano passado. Então, acho que está colocado para nós da esquerda um novo ciclo. E esse novo ciclo, nós temos que errar menos, vamos dizer assim, no sentido de que nós podemos, de fato, fazer transformações, aquelas transformações que nós tanto sonhamos. Está colocado para a gente hoje, diferente do que vem falando parcela da burguesia brasileira, não está colocado aqui um golpe de direita, como eles vem falando. Está colocado aqui uma outra discussão. Uma outra discussão que ficou bastante clara para a gente em julho do ano passado. É a discussão que a população quer, de fato, mudar essa situação que está posta para a sociedade de uma maneira geral. Que a população não aceita os níveis de exploração que vem sendo submetida ao longo dos anos. Então, acho que esse é um momento importante para a esquerda brasileira. E nós não precisamos ter dúvida, nos próximos anos, não só em 2014 por causa da Copa, mas nos próximos anos, essas mobilizações continuarão, porque o que está colocado na pauta, na ordem do dia, é uma verdadeira guerra entre o capital e o trabalho. Óbvio que o capital vai forçar, está forçando, de fato, o seu processo de acumulação. Ele está querendo superar as crises, assim como fez no passado, as custas do trabalhador brasileiro, do trabalhador mundial. E para nós está colocada essa tarefa. Nós temos que contestar o regime, contestar esse processo, levar as massas para as ruas, como tem sido feito em várias partes do mundo. Então, acho que para nós, esses próximos anos serão anos muito importantes para a esquerda brasileira. Então, nós esperamos que, sem dúvida nenhuma, a unidade se faça em momentos importantes, principalmente dos movimentos de massa. Isso nós estamos construindo, de fato, não com as organizações formais e também as organizações não formais. Então, os movimentos de junho, principalmente aqui durante a Copa, em Minas Gerais, nós trabalhamos muito no sentido de contestar a própria Copa, vamos dizer, as mazelas advindas da Copa, do gasto do dinheiro público, da corrupção, de uma série de coisas que de fato não vai trazer nada para o povo brasileiro, de benefício, pelo contrário, a exploração
a terceirização, serviços voluntários, que daqui uns dias vão querer que todos trabalhem voluntários para eles. Então, assim, a discussão para nós, ela está colocada nesse nível. Então, os desafios são muito grandes. Então, nós estamos trabalhando para isso, né? Nós já reunimos junto com os companheiros do PCB, vamos reunir com o PSU, vamos reunir com os movimentos sociais, no sentido de construir a frente de esquerda de Minas Gerais, né? No sentido de dar um passo à frente do que nós já fizemos até hoje, exatamente nesse caminho, que está aberto para nós, de fato, há grandes possibilidades na conjuntura brasileira, na conjuntura mundial, e nós temos o dever, nós temos o compromisso de avançar, nós temos o compromisso de errar menos para avançar mais. Então é isso aí, muito obrigado, e já fica aqui um convite para todos, eu vi vários companheiros e companheiras do interior, da gente também começar a discutir essa frente de esquerda lá no interior, lá na nossa cidade. Nós temos alguns diretórios que vêm funcionando de forma um pouco mais regular. Nós retomamos a direção aqui do Partido de Minas Gerais, ficou 4 anos praticamente sem direção estadual, então nós estamos retomando e é importante que a gente faça essa construção. Muito obrigado. Adriano Boaventura, do Movimento Marxista 5 de Maio. Bom dia, camaradas. Em nome do MN5, Movimento Marxista 5 de Maio, tem esse nome em homenagem a Marx, ao dia de nascimento de Marx, 5 de Maio. A gente tem entre as nossas bandeiras, a gente considera fundamental o resgate da ortodoxia marxista, entendido aí ortodoxia quanto método, análise concreta, realidade concreta, certo? Então, cara, hoje a nós, esse momento que o país passa, certo? Um momento que nós, a esquerda, temos que reconhecer, não fomos capazes de analisar a conjuntura em relação às manifestações de junho. Eu acredito que ninguém aqui soube prever, teve condições de prever que as massas iam às ruas como foram o ano passado. Essa é a primeira grande lição que a gente tem que tirar. Por que nós não fomos capazes de fazer essa análise de conjuntura? Por isso que o 15º Congresso do PCB, ele, que é um processo vem sendo construído de forma ampla, um processo que vem sendo construído com muito cuidado pelo partido, um processo muito sério, aberto, que tem um mérito não só pela força das posições que vem trazendo, mas mérito pela forma que ele vem sendo construído, né? Não é uma discussão difícil, dura, mas que o partido tem feito de forma revolucionária, de forma séria e comprometida com a luta de classe, comprometida com a luta do proletariado. Essa conjuntura, ela torna essa tarefa do PCB ainda mais importante, ainda mais decisiva. Se nas manifestações que ocorreram em junho, nas jornadas de junho e julho, a gente hoje pode afirmar que houve uma mudança, uma dimensão quantitativa na conjuntura e não qualitativa, cabe a nós nos perguntarmos para as novas manifestações que provavelmente, que tudo indica, virão, certo? Haverá uma mudança qualitativa na consciência dessa massa que está indo às ruas? Haverá a participação do proletariado? Haverá, de fato, uma mudança no nível de consciência, no nível de consciência de classe? Essa é uma pergunta decisiva para que nós, hoje, da esquerda, possamos traçar estrategicamente o que nós vamos realizar e como nós vamos agir nas jornadas nas novas manifestações que poderão vir. Vai ter quantitativamente tão expressiva como foram as últimas, e qualitativamente
logicamente, que é decisivo na transformação dos níveis de consciência. Por isso que o Congresso, 15º Congresso do Partido, ele que é um processo de extrema importância, um processo que traz uma qualidade ainda maior ao PCB, pode ser sim, nós do MN5 não temos dúvida disso, pode ser sim, a depender das posições que forem assumidas, a responsabilidade dos camaradas é maior que a nossa. É um partido histórico, é um partido estruturado, é um partido que tem uma capacidade de penetração na luta de classe muito maior. Então, a responsabilidade, camaradas, com todo respeito, chega a ser um pouco maior também. Então, o resultado desse 15º Congresso pode ser, sim, sem dúvida, decisivo para a luta de classes no Brasil. Nós não temos dúvida disso. Eu quero agradecer, quero saudar, desejar que esse seja um 15º Congresso e a Câmara Estadual seja tão vitoriosa quanto todos nós esperamos. E só para poder concluir esse agradecimento, vou roubar um pouquinho da fala do Túlio, a gente conversa, o Túlio está sempre dizendo. Então vou dizer, só vitória, camaradas. Vamos lá, essa palavra ao camarada do Comitê Estadual, coordena o Instituto Caio Prado Júnior aqui em Minas Gerais também, camarada Pablo Lima, fazer uma apresentação aí também que eu percebi. Bom dia, camaradas. Eu quero saudar a presença dos companheiros e camaradas das organizações aliadas, né, que estão conosco aí nas ruas, nas lutas. Estivemos sempre nas ruas, né, muito antes do ano de 2013. Mas quero saudar a todos por estarmos vivendo esse processo que nós também contribuímos para construí-lo, né? Esse processo de mobilização que a sociedade brasileira vem realizando desde o ano passado. Primeiro também eu quero saudar a presença de cada militante comunista que está aqui hoje, cada militante do Partido Comunista Brasileiro, da região metropolitana e do interior, que estão se dedicando à construção desse partido, ao fortalecimento desse partido. Alguns viajaram por centenas de quilômetros para estarem aqui conosco hoje, muitos ainda estão chegando, né? Então, se estamos aqui reunidos nesse momento, é graças ao esforço, à determinação de cada um de vocês, de todos nós juntos, né? Quero saudar e agradecer ao Sindirrede pela cessão do espaço para o edifício Dantes, lembrando que esse edifício é um edifício histórico para o PCB, já tivemos nossa sede aqui, né? Já discutimos outros processos congressuais também nesse edifício, antes de mudarmos lá para a Rua Curitiba. E lembrar que se estamos aqui hoje é porque há cerca de 18 anos atrás, vários camaradas lutaram para reconquistar o direito de registrar a legalidade do Partido Comunista Brasileiro, depois de uma campanha limitacionista, né? E esses camaradas, há 18 anos atrás, lutaram porque antes deles, em períodos muito sombrios e muito ruins na nossa história, como na ditadura militar de 64, muitos camaradas deram a vida, deram seu sangue para a construção desse partido e para a manutenção da vida desse partido na luta pela classe trabalhadora, pela liberdade nesse país. E que antes deles, muitos outros camaradas também lutaram em diversas greves, quando ocupamos também o parlamento, nos anos de 46, 47, em várias campanhas pela nacionalização do petróleo, contra o nazifascismo, contra o racismo. E antes deles, muitos camaradas construíram o movimento operário e sindical nesse país, nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. E antes, alguns poucos camaradas fundaram esse partido há 92 anos atrás, em Niterói, e nós somos herdeiros desse legado todo, de todos os acertos e todos os erros. Lembrando também que antes desses camaradas, outros camaradas como Lenin, Trotsky e Stalin fizeram a Revolução Russa, e outros antes fizeram a Comuna de Paris.
E os camaradas Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista. Então somos herdeiros de todo esse legado, que também surgiu na Revolução Francesa, nas lutas dos trabalhadores, que é tão milenar contra a humanidade. Somos os herdeiros da luta de classes e sabemos em que lado sempre estivemos e em que lado estamos nesse momento. Lembrando que nos 92 anos de existência desse partido, menos de 30 anos tivemos uma existência legal. Então fazemos questão de batermos no peito e dizermos que estamos aí na luta de classes, ocupando os espaços que as contradições do sistema capitalista abrem para os trabalhadores. Um desses espaços é a luta, é a frente eleitoral, que não se encerra em si mesma, temos plena consciência disso, mas que não podemos simplesmente deixar a burguesia completamente à vontade nesse processo. Temos que ocupar para discutir com a sociedade, apontar as contradições, as limitações da falsa democracia burguesa, e entendemos que essa luta eleitoral, assim como a luta sindical, o movimento estudantil, a luta dos camponeses, das mulheres, dos negros, a luta LGBT, todas essas frentes fazem parte da luta de classes e fazem parte da construção da Revolução Brasileira, da Revolução Socialista. Nossa tarefa não é fácil, camaradas. Então eu quero saudar a todos aí para fazermos uma boa discussão nesse debate, nesse 15º Congresso do Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que aqui estão 30 e poucos delegados, 32 ou 33, se não me engano, eleitos por suas bases, dos municípios onde o PCB está organizado. E aqui estão as teses que desceram do Comitê Central, mas que antes de descerem do Comitê Central, chegaram até nós as pré-teses, que foram amplamente debatidas pelos militantes do PCB. E cada militante teve a oportunidade, e ainda tem novamente, de transformar, de construir as nossas resoluções que devemos aprovar no próximo Congresso, na etapa nacional, em São Paulo, no final de abril desse ano. E nos prepararmos para as lutas que virão. Concordamos com todas as colocações aqui na mesa, que esse ano oferece uma grande oportunidade, mais uma oportunidade para a esquerda revolucionária. Já tivemos 2013, e certamente temos muito o que aprender com 2013. Ou seja, não temos uma participação ingênua entre as massas, com as massas nas ruas. Temos que nos organizar melhor mesmo, até em termos estratégicos, né? Pensando mesmo numa estratégia militante, lembrando das organizações que já tiveram que enfrentar situações piores no passado. Ou seja, temos que ter as nossas equipes de autodefesa, de inteligência, de contra-informação e contra-inteligência. E vamos construir isso juntos nas frentes. Temos estado juntos. Eu quero acreditar, e o PCB acredita, que a frente de esquerda ela está se construindo. Ela não é simplesmente um sonho para o futuro. Ela tem se construído nas ruas, nas lutas. E esse contexto histórico tem nos unificado mais ainda. Cabe a nós construirmos essa frente eleitoral e política daqui para frente. Então, bom dia a todos os camaradas. Quero registrar a presença do camarada Mauriás, que acaba de chegar do Rio de Janeiro, vai nos acompanhar como assistente do Comitê Central durante as etapas estadual do Congresso. E hoje à tarde teremos, às 14 horas, o lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República. Então, obrigado, camaradas. Saudações a todos os comunistas. Bom dia a todos. Convidar aqui o camarada Mauriás, qualidade de assistente do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, para fazer sua saudação nesse ato político de abertura aqui do 15º Congresso, etapa estadual, Minas Gerais. Bom, boa tarde, bom dia ainda, camaradas. Bom dia aos companheiros das organizações amigas, nessa etapa do nosso 15º Congresso do PCB, aqui em Minas Gerais, no momento em que o partido, como vocês sabem, desdobrou os trabalhos do Congresso numa etapa primeira, no final do ano passado,
e que foi profundamente discutido nas nossas teses em todas as bases, nas regionais do partido, nos congressos estaduais, e que agora a gente prepara nessa última etapa o congresso que acontece agora em abril. Né? No momento em que o Brasil passa por uma situação conjuntural, vamos debater mais profundamente à tarde, em que aquelas certezas, aquelas aparências começam a trincar e mostrar mais nitidamente as contradições que nós já há bastante tempo indicávamos, né? Trazendo para o PCB, assim como todas as organizações de esquerda, partidos revolucionários, aqueles que não perderam a meta socialista de vista, uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de fazer com que, diante dessa crise e das alternativas colocadas, o bloco conservador no Brasil não consiga novamente se reciclar, metamorfosear-se e apresentar novas alternativas para que tudo se mantenha na linha da manutenção da ordem capitalista, da ordem burguesa no Brasil. E num cenário onde essas forças políticas conservadoras, como a gente já anunciava e esperava, né, vão fazer de tudo, inclusive lançar mão de instrumentos autoritários para manter a chamada lei e a ordem. Né? Quer dizer, a manutenção da lei e da ordem vai ser garantida nesse país, e o governo deu sinais de estar disposto a manter isso, utilizando todos os meios. Né? Para nós isso não é uma surpresa, pela caracterização que a gente fazia do Estado brasileiro, independente da coloração das forças de governo, que tentaram disfarçar seu caráter de classe, mas isso impõe tarefas práticas no âmbito da organização, no âmbito da condução da luta, da preparação dos nossos quadros, né? E é isso que a gente tem que averiguar no nosso partido na construção desse congresso. Por fim, esse congresso é um congresso que tem uma peculiaridade, né? Nós estamos vindo de 2 congressos onde o acerto da linha estratégica era o centro das nossas preocupações, né? Eu acho que nós acertamos nessa perspectiva. A esquerda brasileira, né, precisava tirar um pouco a cabeça daquele praticismo do curto prazo, da tática, da resposta imediata a desafios imediatos, e ter um olhar mais estratégico sobre a sociedade brasileira. O grande desafio do 14º Congresso para cá, a Conferência Nacional de Organização, era construir as mediações táticas dessa leitura estratégica. Né? Esse congresso é um congresso em que a gente está reafirmando nossa estratégia. Vocês vão ver nos debates, já viram no caderno de teses, nas etapas preparatórias, que nós estamos reafirmando os princípios estratégicos e táticos que foram definidos nos congressos anteriores, e estamos perguntando ao partido exatamente isso. Quais são os meios concretos, práticos, onde podemos operar essa estratégia nas condições reais da luta de classe em cada cidade, em cada região, em cada estado, em cada categoria importante da luta dos trabalhadores, em cada frente de massas em que a gente está presente ou tem que estar presente, portanto tem que construir-se ali enquanto alternativa. Portanto, esse é um congresso de trabalho, um congresso de refletir sobre os caminhos estratégicos e colocar o sino no pescoço do cara, né? Quer dizer, saber qual é, sair desse congresso armados para que o partido possa intervir de forma mais decisiva, mais presente na luta de classe desse país, no momento que a gente, pelo menos, prevê em que essa luta de classes vai se agudizar nos próximos anos, certamente mudará de figura o quadro daqueles que esperavam aquele gradualismo, aquelas manutenção do mesmo, né, naquele banho-maria que é a conjuntura brasileira, aqueles que estavam no poder esperavam manter por muito tempo. Nós achamos que a crise do capital alterou isso, e isso vai provocar uma alteração na luta de classe, o que exige a nossa preparação. Né?
Nós estamos vindo de várias etapas preparatórias no Brasil inteiro. Estamos preparando um congresso em São Paulo para a gente discutir entre nós, né, que o partido possa apresentar suas dificuldades, tarefas a serem enfrentadas, problemas da organização, mas ao mesmo tempo reafirmarmos entre nós o acerto da estratégia, né? O acerto da estratégia, ou, se for vontade do Congresso, a rejeição dessa sua alteração. Mas pelo que nós estamos acompanhando na tribuna de debates, nas contribuições que vieram dos congressos estaduais, nós temos uma grande unidade em torno dos princípios centrais anunciados pela nossa estratégia, né? Agora resta aquela tarefa prática, aquela tarefa de transformar isso com uma força concreta de intervenção, né? O Marx e o Engels, na ideologia alemã, em 1846, debatendo, dizia o seguinte: não basta anunciar a ideia do comunismo, né? Se a gente pregar a ideia do comunismo como a volta de São Sebastião Salvador, a gente pode até achar muitos seguidores que vão se reunir nos fins de semana e falar, interessante isso e tal. Basta anunciar essa ideia como expressão das condições objetivas de uma mudança de toda a forma de vida, né? Uma mudança, não, Marx diz, não apenas no modo de produção, mas uma mudança profunda em todas as formas de vida que até então existentes, né? E para facilitar a tarefa, aqui no mundo, né? Portanto, essa transformação da meta comunista numa alternativa real de poder dos trabalhadores brasileiros é a tarefa que a gente tem que assumir como tarefa de construção desse século que se inicia, né? Espero que ninguém esteja cansado, o século acabou de começar, né? Mas a nossa tarefa é bastante grande diante da força do capital e daqueles que hoje se colocaram a seu serviço no Brasil e no mundo. Por isso que nós estamos animados e preparados para enfrentar essa tarefa com o rigor que ela exige, a começar com o rigor teórico de um partido que quer seguir as pegadas de Marx, de Engels, de Lenin. Não é um partido que possa basear suas análises em opiniões, em impressões, eu acho que, mas de uma profunda análise da realidade fundamentada teoricamente. Essa é a tarefa de instrumentalizar o partido para o debate. A tarefa de traduzir isso para a realidade particular de cada um de nós, das tarefas da construção partidária aqui em Minas Gerais, é uma tarefa que cabe a vocês nos debates que se seguirão. Mas desejo então a todos um bom congresso, um bom debate, em nome do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Pois bem, em nome do Comitê Estadual, gostaria de agradecer a presença de todas as organizações, representantes das organizações que estiveram aqui presentes. Essas organizações foram convidadas porque estão junto com o PCB, são parceiros na luta de classes aqui em Minas Gerais, né? A Liga Operária, junto com a gente, da Frente Independente pela Memória, Verdade e Justiça aqui em Minas Gerais, na luta de direitos humanos, no movimento sindical, nos protestos populares. O PSTU, aliado ao nosso movimento sindical, em diversas categorias, em várias manifestações, mobilizações, protestos aqui na capital e no interior. O PCR, o movimento estudantil, o movimento sindical popular também, mostrou um parceiro de luta aí na última década. O PSOL, um partido que não tem muito tempo aí nessa formação, mas os militantes do PSOL sempre estiveram juntos com a gente aqui nas manifestações, protestos populares, na luta política eleitoral em algumas frentes, no movimento estudantil também, né? O MN5, parceiro nosso na Casa da América Latina, né? O movimento aí sindical também, junto com a unidade classista. São organizações, tem outras organizações que não puderam estar presentes, que justificaram a ausência, que também são parceiras, organizações que, para o PCB, aqui em Minas Gerais, são importantíssimas. Temos divergências em vários pontos, mas buscamos construir essa unidade e luta aí em diversas frentes, e isso é importantíssimo, porque nós temos um desafio muito grande. Aqui, no caso da conjuntura estadual, nós enfrentamos uma barra pesada,
foi o governo Aécio Neves, o governo Anastasia. O pessoal que faz parte da luta aí dos trabalhadores de educação da rede pública estadual são testemunhas disso, né? Várias greves, várias paralisações, e o salário vem reduzindo, né, nos últimos anos, de uma forma bastante complicada. E, como comitê estadual, agradecer profundamente aí nossos amigos, nossos parceiros na luta, com certeza, né, que existe a possibilidade histórica, a necessidade também de construirmos essa frente, né, de esquerda que seja permanente, né, de caráter anticapitalista, anti-imperialista, para a gente avançar na luta, né, construir um poder popular, perspectiva aí de um Brasil socialista, contribuindo imensamente para a humanidade aí, liberar desse sistema opressor que é o capitalismo. Mas quero agradecer novamente, né, e vamos dar sequência agora com a apresentação das teses, né, e depois o debate público aí, que os companheiros estão convidados também, se quiser permanecer. Hoje é uma atividade aberta, né, um dia que nós programamos atividade aberta para motivar e fomentar o debate contra a militância. Sem desrespeitar os companheiros, então vamos fazer puxar só uma palavra de ordem aqui que é muito importante para nós do PCB, ok? É força, ação, aqui é o batidão! É força, ação, aqui é o batidão! De norte a sul e no país inteiro! E viva o Partido Comunista Brasileiro! Vou chamar o camarada Magela aqui para coordenar esse segundo momento